dizendo, você vai ser salvo, não é porque você merece. E não há nada que você possa fazer, nenhuma obra que você possa fazer para alcançar a salvação. Agora, o fato de ser pela graça e de graça não significa que você não tem que colaborar. Vou colaborar como? Você precisa crer, você precisa reconhecer, você precisa aceitar. Essa é a sua participação. Então, algumas pessoas dizem assim, então você está dizendo que é o homem é que se salva. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Né? E a gente às vezes tem algumas conversas no Facebook que elas nunca chegam a bons acordos, né? Porque se você falar, a pessoa tem que obedecer. Mas então você está dizendo que é a pessoa que vai se salvar. Não, eu não estou dizendo isso. Aí eu costumo usar a seguinte ilustração, né? Vamos supor que eu vou pagar a sua viagem para Paris. Pode ser Paris? Para o Afeganistão ninguém quer ir, né? Vamos supor que eu vou pagar a sua passagem para Paris. Glória a Deus. Mas aí, você tem que saber, não é verdade? Né? Você tem que saber, porque se você não souber, não vai adiantar nada. Então, salvação também envolve o conhecimento. Você tem que acreditar, porque eu posso já haver pago a sua passagem, você não acredita nisso, então você não vai viajar, porque você não crê. Você tem que sair da sua casa, né? Você tem que ir até o aeroporto, e você pagou alguma coisa? Nada, mas você tem que colaborar, não é isso? Assim são as atitudes com as quais você colabora com Deus na salvação. Você não está pagando nada. Você não merece nada, nem eu. Mas algumas providências você tem que tomar. Quem pagou foi Ele. Então, a graça, ela é extraordinária. Uma ilustração interessante para isso é a do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi embora por direito. Não é isso? Ele tinha direito de ir embora. Ele pegou a sua herança por direito. Mas ele voltou pela graça. Porque ele não tinha direito nenhum mais. Não tinha direito mais. Não tinha herança mais. Ele não tinha nada. Ele foi por direito, voltou pela graça. Muito bem. Então, temos a obra de Cristo. A obra de Cristo. E é aqui que entra a questão principal, que é o quê? O sacrifício de Jesus na cruz. Sacrifício de Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele é repleto de sacrifícios que foram feitos, animais que foram mortos para que os homens fossem perdoados e salvos. Todos esses sacrifícios apontavam para Cristo. Então, o sacrifício de Cristo na cruz representa o quê? Jesus morrendo no nosso lugar. Jesus nos substituindo. Jesus pagando o preço do pecado no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, voltando aqui, temos ali o princípio da substituição e o princípio da imputação. Então, são elementos importantes na doutrina da salvação. São elementos fundamentais. E a substituição, você já sabe o que é. Agora, o que é imputação? Imputação é atribuir a alguém o que pertencia a outro.
Agora vamos falar em outras palavras, né? É como fazer um depósito na sua conta. Amém? Depois o irmão passa o número da conta para os irmãos do lado de lá. Né? Imputação é um crédito. É um depósito. Mas aqui é o quê? É a justiça de Jesus Cristo sendo atribuída a você que não tinha justiça nenhuma. Isso é a imputação. Muito bem. E a gente vai ver isso mais à frente. Aí tem os efeitos da cruz, que são efeitos diversos, que a gente vai ver aqui na sequência. Então, eu já disse que o pecado, ele tem uma série de efeitos a curto, médio e longo prazo. Então, já pegando de Adão para cá. E, por outro lado, a cruz, ela também vai ter os seus efeitos, muitos efeitos. Então, a gente usa assim a palavra cruz como figura de linguagem, né? Assim como Paulo fala, né, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Na realidade, o que nos importa é Jesus, não é isso? É a obra de Jesus, mas a gente usa a palavra cruz num sentido figurado. Então, não é que a cruz em si mesma, ela tem algum poder. Não é que você tem que usar um crucifixo, ou colocar uma cruz na parede da sua sala. Não, não é isso. Nós estamos falando da obra de Jesus na cruz. E é necessário haver uma resposta humana, está escrito ali embaixo, né? A resposta humana. Então tem tudo o que Deus faz, mas qual que é a resposta do homem? O homem pode dizer, não quero, não acredito, então ele não será salvo. Então, agora a gente vai ver na sequência aí, pode passar, um quadro. Deixa eu pôr esse violão para cá. Um quadro onde eu procuro expor de uma forma gráfica tudo isso que eu estou falando, toda a doutrina da salvação. Então, o que é tudo isso? Primeiro, você tem lá em cima a glória de Deus e um estado de justiça. Ali estava Adão e Eva quando foram criados. Naquele lugar de pureza, naquele lugar de envolvimento com a presença de Deus, com a glória de Deus. Aquele era o estado do homem. Então, a gente tem um fundamento bíblico para tudo isso, né? Em Romanos 3:23, Paulo fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós tínhamos essa glória. Nós, como humanidade, estávamos envolvidos por essa glória, nós participávamos dessa glória, mas o pecado nos fez cair. Então você tem aquela primeira seta ali, representando a queda do homem para um estado de pecado e de injustiça. Esse é o pecado, é o estado do homem depois do pecado. Ele foi para um lugar, vamos usar essa palavra figuradamente, foi para um lugar distante da glória de Deus, que é esse estado de pecado. Então, a carta de Paulo aos Romanos vai mostrar isso. A carta de Paulo vai falar da glória, né, destituídos estão da glória, vai falar do estado de pecado, de injustiça, por exemplo, né, em Romanos 1, versículo 18, fala da injustiça do homem. Então, Paulo vai falando sobre esses elementos aí.
isso está espalhado aí na carta aos Romanos. Muito bem. Então, o homem caiu, né, despencou da glória de Deus para esse estado de injustiça. E qual que é o risco que tem mais abaixo? Você tem aí a ira de Deus, o juízo, a condenação, a morte e o inferno. Eu estou falando de uma morte eterna. E você tem um inferno. Mas a humanidade não chegou ainda nesse extremo. Pelo menos quem está vivo, né? Quem está vivo não chegou no inferno. Então, o que acontece? A segunda seta ali, tentativas de retorno. São o quê? As iniciativas do homem tentando alcançar Deus. É como se o homem estivesse construindo uma escada, não é? Tentando alcançar a glória de Deus. Mas o homem não consegue. Então você tem ali tudo que o homem pode imaginar ou fazer. E tem alguns elementos ali muito próprios de Romanos, e coloquei algumas coisas ali da história, né? Então, vamos passar assim. Desculpa, eu não falei sobre a herança, né? Então, existe uma herança de Adão, né? Nós nascemos em pecado porque recebemos essa herança da experiência de Adão. E vai ter uma outra herança de Jesus ali na frente. Mas então, vamos aqui às tentativas de retorno. Boas obras, não é isso? O homem muitas vezes pensa que vai ser salvo por causa das boas obras. E nós temos isso em Romanos, como as obras da lei. Os judeus, eles pensavam, ou ainda pensam, que serão salvos pela obediência à lei. Os judeus, de uma forma geral, não creem em Jesus, eles continuam pensando que serão salvos pelas obras da lei. Temos ali a palavra ignorância. Tem gente que pensa que a ignorância possa garantir a salvação de alguém. Então, temos uma questão muito problemática, que é a questão dos índios, né? Alguém pergunta assim, mas os índios vão ser salvos porque eles não ouviram falar de Jesus? Então, não vamos lá falar de Jesus para eles não, porque se eles rejeitarem, eles vão para o inferno, né? Então, deixa eles lá, porque eles vão ser salvos, porque nunca ouviram falar de Jesus. Mas, gente, a Bíblia não diz isso não. Se a ignorância garantisse a salvação de alguém, Jesus nunca diria, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é isso? Então, a ignorância não salva ninguém. E aí a questão dos índios, ela é complicada, mas não vou gastar muito tempo com isso, mas é verdade que os índios, eles têm experiências espirituais. Eles não têm a macumba deles? Não tem? Eles não têm o pajé? Eles não têm possessão espiritual? Eles têm. Então, se eles descobrem o reino das trevas, eles podem, eventualmente, também descobrir o reino da luz. Eles podem também invocar o Senhor e, eventualmente, conhecer o Senhor. Aí, por aí vai um caminho muito, muito misterioso, não é? Mas vamos falar de Abraão. Quem pregou o evangelho para Abraão? Ninguém. Mas ele teve uma experiência com Deus, não foi? Quando o apóstolo Paulo converteu, como é que foi? Ele estava no meio do culto, né? Ele estava na vigília e fizeram o apelo, ele levantou a mão. Não, né? Não tinha ninguém pregando. O Senhor Jesus se manifestou para ele no caminho de Damasco. Então, índios também podem ter experiência com Deus. Mas a regra é qual? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, tudo isso para dizer que ignorância não salva. Eu costumo brincar dizendo que a ignorância não é uma virtude. Né? Vamos procurar o conhecimento. Agora, descendência. Por que a palavra descendência? É uma questão bem judaica, porque eles diziam assim,
nós somos filhos de Abraão. Então nós estamos salvos. Aí Jesus falou, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Jesus ficou nervoso, né? Tinha hora que Jesus ficava bravo, Jesus apelava mesmo. E aí, o Paulo também vai falar sobre essa questão, ele vai lembrar Ismael, é como se ele dissesse assim, em outras palavras, né? Olha, se ser filho de Abraão garantisse salvação, Ismael já estava no céu. Né? Só que não é assim. Ismael não serviu o Senhor, Isaac é que serviu o Senhor. Então, ser filho de Abraão não garante salvação de ninguém. Continuando, justificativas. Então você tem, ali você tem justificativas e do lado de cá você tem justificação. Né? A gente faz um paralelo entre essas duas coisas e eu vou falar sobre justificação daqui a pouco. Mas o que Deus tem é justificação, o que o homem tem é justificativa. Ah, eu pequei, né? Porque você sabe, a carne é fraca, né? Ah, eu nem queria, mas estava oferecendo. Justificativas. Mas nada disso vai salvar o homem. Não adianta apresentar justificativa diante de Deus achando que vai ser salvo por causa disso. Ah, você tem uma boa razão para estar pecando, você tem uma boa explicação, então seja bem-vindo ao céu. Não, a justificativa não vai salvar ninguém. O que mais? Sacrifícios. Não, os sacrifícios, eles não vão salvar ninguém. Não adianta você tentar compensar o pecado, né? Não, eu pequei demais essa semana, também amanhã eu vou jejuar o dia todo. O que tem uma coisa a ver com a outra? Né? O sacrifício, os nossos sacrifícios, eles não cobrem pecados, eles não trazem perdão e eles não nos salvam. Eles não nos salvam. Então, muito cuidado, porque ali você tem a palavra indulgência. O que é a indulgência, né? É a venda do perdão. Isso é uma coisa absurda, mas aconteceu e ainda acontece. Não é isso? No contexto da Igreja Católica, durante séculos da Idade Média, o perdão era vendido. Você tinha que ir lá e pagar, dar ofertas generosas para a igreja, para que os seus pecados fossem perdoados. Obviamente, não tinha nenhum pecado sendo perdoado. Então, isso é a indulgência, e este foi o estupim da Reforma Protestante. Lutero se revoltou contra isso e começou ali o movimento da Reforma. Justiça própria. Também temos isso em Romanos. Então, a pessoa diz assim, eu vou ser salvo porque eu sou muito bom. Eu não faço mal a ninguém. Eu não desejo mal ao próximo. Não é isso? Eu sou uma ótima pessoa. Mas isso não salva ninguém. Lá em Isaías está escrito o seguinte, que a nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. Misericórdia, né? Então não seremos salvos por essa justiça própria. Porque a justiça de Deus, ela está muito acima disso. Então, como o homem não tinha como se salvar, então Deus enviou o seu Filho. Aí você tem a encarnação. Jesus desce da sua glória e ele vem aqui. E não é apenas uma visita física. Ele assumiu o nosso estado. Ele assumiu a forma humana. Em Filipenses 2, nós temos uma descrição, não é isso? Da descida. Você vê ali nas palavras de Paulo, esse movimento de descida. Não é que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo,
tomando forma de homem, e como homem, tomou forma de servo, e como servo foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Não dá uma ideia de que está descendo? Então, essa é a encarnação, né? Em João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, como nós não conseguíamos alcançar a glória de Deus, Jesus desceu para nos buscar. Este é o movimento da obra de Jesus. Ele desce para nos buscar. Glória a Deus, né? Então, nós temos ali a justiça de Cristo. A justiça própria não funcionou, mas nós temos a justiça de Cristo. O que é a justiça de Cristo? É a vida justa que Jesus viveu nessa terra. É a justiça dele. A gente pensa muito em justiça como tribunal, julgamento, mas a palavra justiça também significa retidão. Tá? A gente às vezes não sabe, muitos não sabem ou nem pensam nesse significado. Justiça significa retidão. Então a justiça de Cristo ali é o quê? A vida correta de Jesus Cristo sobre a terra. Ele não cometeu um único pecado. Nenhum. Então, a imputação, ela é justamente o Senhor colocar na sua conta que estava negativa o crédito de Jesus Cristo. Entendeu? A justiça dele é colocada na sua conta. Então a sua conta que estava negativa, ela, ó, saldo positivo, vai para o azul. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Então temos ali, depois dessa vida justa que ele viveu, foi o único homem sobre a terra que cumpriu a lei com perfeição. Com perfeição. Até o que ele não precisava fazer, ele fez. Como assim, né? Como assim? Teve uma situação lá de um determinado imposto que Jesus, ele deu a entender que aquele imposto não era devido. Mas ele falou com Pedro, olha Pedro, para não causarmos um escândalo, você vai, pesca o peixe, pega a moeda e paga esse imposto. Paga logo esse negócio. Né? Por quê? Ele não queria causar escândalo. Ele obedeceu todas as leis. Né? Até aquilo que ele não precisava fazer, ele fez. E nós temos ali uma herança. Né? Uma herança do lado de cá. Então, nós vamos voltar na herança depois. Então, aqui a nossa quarta seta é o quê? É a salvação, finalmente. A salvação é o nosso movimento em direção à glória de Deus. Isso é a salvação. Talvez a gente pense em salvação assim como uma coisa, assim como um estalar de dedos. Eu levantei a mão, aceitei Jesus e eu fui salvo. Amém. Glória a Deus. Agora é só buscar prosperidade. Não, né? Não. A salvação, ela envolve uma série de coisas, uma série de conceitos. E nós temos aqui os principais deles. Aí você vai dizer, mas então eu não fui salvo porque não sabia disso? Você foi salvo, você aceitou Jesus como seu Salvador, você foi salvo. Mas talvez você não tenha ainda compreendido a salvação. Sabe, é como aquela pessoa que ela é resgatada pelo SAMU na rua, não é? O SAMU foi chamado porque teve um acidente, e aí o SAMU chegou ali, a pessoa ela ainda está viva, não é? Então o SAMU junta os pedaços, põe na ambulância e leva para o hospital. Mais ou menos isso. Aí, o que acontece? Depois de um tempo, vamos supor, 2 dias depois, a pessoa acorda. Olha, eu fui salvo. Eu fui salvo.
Eu fui salvo. Agora, ela precisa saber quem foi que salvou, né? Aí chega alguém lá e a pessoa pergunta, o que aconteceu comigo? Tá bom, eu vou te explicar o que aconteceu com você. Então, é o que eu estou fazendo aqui hoje. Né? É o que eu estou fazendo aqui hoje. Estou te explicando o que aconteceu com você. A pessoa, às vezes, não sabe. A pessoa olha, aconteceu. Mas como é que foi mesmo? Ah, você foi atravessar no meio dos carros, passou uma moto e te arrebentou. Né? Mas alguém chamou o SAMU, nós fomos lá, nós juntamos o que sobrou e tal. Aí você veio para o hospital é esse aqui assim, olha, você não vai pagar nada porque o preço já foi pago, olha que bênção. Esse é o que? O hospital da graça. Não é? O tratamento já foi pago, mas tem um tratamento que você vai passar. Ah, mas eu já fui salvo. Você foi salvo, mas ainda tem um tratamento para você passar. Tá? Então, vamos falar desse tratamento aqui hoje também. Muito bem. Então, tem um bonequinho, vocês estão vendo um bonequinho aqui do lado direito? É você, tá? É você. É você. Você viu o bonequinho ali, magrinho lá, ó? É você. Você não está chegando no inferno, você está a caminho da glória de Deus, amém? Mas eu vou dizer por que é você. Vocês vão receber esse quadro aqui. A Daiane está aí. Daiane, passa para o pessoal, por favor, aquele arquivo, quadro salvação. Vocês vão receber esse desenho aqui, porque você não encontra na internet, né? Não adianta procurar no Google, não tem livro, não tem lugar nenhum. Mas vai ter aí no seu telefone daqui a pouco. Glória a Deus. Pode passar a próxima lâmina. Muito bem. Agora eu vou falar daquelas palavrinhas que estavam ali do lado direito do quadro, que são aspectos da salvação. Você encontra essas palavras na Bíblia e elas não são sinônimas. Talvez em alguns momentos você nem pensa que é sinônimo, mas algumas vezes pode achar. Você vê lá assim, justificação, adoção, remissão, redenção, reconciliação, não são sinônimos, são coisas diferentes, são aspectos da salvação, são significados da salvação. Então, vamos à justificação. A gente tem ali a palavra grega para justificação. Para cada palavra que eu for colocar ali, você vai ver a palavra grega correspondente, ou seja, aquela palavra que está no texto do Novo Testamento em grego, a palavra que o autor utilizou. Algumas vezes, a palavra grega, às vezes, não nos acrescenta nada. Outras vezes, a palavra grega, ela nos acrescenta, por quê? Quando nós descobrimos como ela era usada no cotidiano das pessoas daquela época. Então, esse uso da palavra na época nos ajuda a compreender essa palavra que nós temos na nossa Bíblia. Então, justificação, dikaiosin, em grego. O que significa? Ser declarado justo, obter ou alcançar justiça. E nós temos isso em Romanos 4:25. Vamos ler. Romanos 4:25. Olha, para cada ponto que eu falo aqui, a gente poderia ler vários versículos bíblicos, mas o nosso estudo ele é mais compacto, então a gente não está fazendo esse exame detalhado. Mas Romanos 4:25 fala o quê? O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Muito bem. Capítulo 5, versículo 1.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, 8:1 não tem a palavra justificação, mas é a consequência. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, nós temos em Romanos uma linguagem jurídica. Então, se você ler a carta de Paulo aos Romanos, assim, de uma vez, prestando atenção, você vai observar uma linguagem jurídica. Que linguagem jurídica é essa? Romanos fala sobre justiça, muitas vezes, fala sobre injustiça. Você tem ali uma acusação no capítulo 1, você tem alegações de defesa no capítulo 2, e você tem a palavra tribunal, você tem juízo, você tem condenação e você tem justificação. Então, uma linguagem jurídica. Não é isso, Joave? Joave é advogado, né? Pode dar uma aula sobre isso para nós. Mas o problema ali é o quê? Temos ali o réu, que é o ser humano, temos Deus, que é o juiz, temos o tribunal de Cristo, né? Tem essa expressão em Romanos, o tribunal de Cristo, tem as alegações, aquelas justificativas que eu coloquei, tem as refutações dessa defesa, né? Temos uma palavra de condenação, mas temos o seguinte, olha, alguém foi condenado no seu lugar. Meu Deus! Alguém foi condenado no seu lugar. Alguém morreu no seu lugar. Então, nós não podemos aplicar a pena de novo. Deus não vai aplicar a pena de novo. É como você chega para pagar uma conta e aí a pessoa fala assim, olha, alguém já passou aqui mais cedo e pagou a sua conta. Glória a Deus! Alguém pagou a sua conta. Eu quero pagar, eu faço questão de pagar. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Então, essa é a imputação, a atribuição do crédito. Então, já que você não vai ser condenado, você vai ser justificado. E essa justificação é, Deus te declara justo. Deus, o juiz, ele te declara justo. Isso é justificação. Então, diante de Deus, Deus não te considera pecador. Nossa, pastor, mas que heresia, hein? E eu vou provar biblicamente que Deus não te considera pecador. Deus te considera justo, porque você foi justificado. Agora tem que provar, né? Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Olha, o versículo 1 fala que nós fomos justificados. Isso significa que agora nós somos justos. E o versículo 8 de Romanos 5 fala, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Quando éramos. Não somos mais. Não somos mais pecadores, porque nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Aí você fala assim, tem alguma coisa errada aí, porque eu ontem de noite eu cometi um pecado. Como é que eu não sou um pecador? Mas o fato de você ter jogado futebol semana passada não faz de você um jogador, né? Ou faz? Faz? O fato de você eventualmente pecar
não te torna um pecador perante Deus. Você tem que assumir a sua condição de justo. Eu pequei, não é? Foi um acidente, mas Deus me vê como justo. E aí a gente vai tratar ainda essa questão do pecado mais adiante. Então, este é um aspecto da salvação. Não é só assim, eu fui salvo, eu não vou para o inferno mais. Tem muito mais, a salvação é muito mais. Ela muda o seu estado espiritual. Ela muda a sua condição perante Deus. E a partir do momento que você toma conhecimento disso, isso tem que mudar a sua noção a seu próprio respeito. O que você pensa sobre você mesmo. E quando você disser assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, você vai poder dizer assim, eu sei o que a Bíblia diz que eu sou. Você precisa saber. Então, cada aspecto da salvação vai mexer com a nossa identidade. Se nós somos justificados, nós somos justos. Agora vamos ao próximo ponto. Pode passar. Remissão. A palavra paresim. Remissão significa pagamento de dívida. Se você pudesse voltar lá no contexto em que essa palavra grega era usada, você veria, remissão é pagamento de dívida. Então, a sua dívida perante Deus foi paga. Pecado é um sinônimo quase perfeito para a dívida. Tá? O pecado, ele cria uma dívida espiritual. Por isso, a oração do Pai Nosso, ela tem algumas versões diferentes, e aí quando todo mundo vai orar junto, um fala de um jeito, outro fala de outro, né? Um fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O outro fala assim, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Já viram isso? São versões bíblicas diferentes, mas não tem contradição nenhuma. É porque o pecado, ele é uma dívida e ele é uma ofensa. Por isso que essas ideias, elas se reúnem aí. Então, a remissão é justamente o pagamento de dívida. E a palavra perdão, ela se aplica tanto ao pecado quanto à dívida, não é verdade? Não se fala em perdoar pecado? E não se fala em perdoar dívida? Porque dívida e pecado são sinônimos na teologia. Muito bem. Então você tem a remissão em Romanos 3:25, vamos ler. Romanos 3:25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, aí está a palavra remissão, ela tanto significa perdão, quanto significa pagamento de dívida. Então, para ilustrar, gostaria de lembrar uma parábola que Jesus contou sobre o credor incompassivo, que está lá em Mateus capítulo 18. Então, para Jesus falar de perdão de pecados, ele falou de dívida de dinheiro. Então, havia um homem que devia ao rei 10.000 talentos. E, como ele não tinha condição de pagar, o rei perdoou a dívida. 10.000 talentos. Aí ele saiu todo feliz ali do palácio, e no meio do caminho ele encontrou um outro servo que devia para ele 100 denários. Então, ele pegou aquele servo pelo pescoço e fez assim, você vai me pagar, senão eu te mato. Aí o servo falou, não, ser piedoso comigo e tudo te pagarei. Aí, não sou piedoso, nada, você tem que me pagar. Aí o rei ficou sabendo dessa história, foi lá e mandou buscar esse cara e falou assim, olha, eu te perdoei uma dívida tão grande,
você não pode perdoar a dívida do seu conservo? Pois agora você vai para a prisão e vai ficar lá até terminar o tempo necessário. Aí a gente lê essa parábola e a gente pensa assim, tá vendo? Não perdoou? Bem feito, também não vai ser perdoado. Aprendi a lição. Mas o que você pode não ter percebido é o tamanho da dívida. Então, aquele pequeno servo que devia 100 denários, você sabe quanto que é um denário? Um denário é o pagamento por um dia de trabalho. Tá? Então, 100 denários seria o pagamento por 100 dias de trabalho. Se aquele servo trabalhasse durante 100 dias, ele receberia o dinheiro para pagar a dívida. Agora, a dívida do outro homem com o rei era de 10.000 talentos. Agora, veja bem, um talento vale 1.000 denários. Um talento vale 1.000 denários. 10.000 talentos são 60 milhões de denários. 60 milhões de denários. Então, o primeiro homem foi perdoado por uma dívida de 60 milhões de denários, mas ele não foi capaz de perdoar uma dívida de 100 denários do seu servo. Olha a diferença. Agora vamos a proporções de tempo. O que devia menos, se ele trabalhasse 100 dias, ele pagava a dívida. O que devia muito, ele precisava trabalhar 168 anos para pagar a dívida. 168 anos. Então, é uma dívida astronômica. Uma dívida incalculável. Mas se eu pedir para você aí calcular, né, se você sabe que um talento vale 1.000 denários, calcula para mim quanto que é 10.000 talentos e quantos dias de trabalho serão isso e tal. Eu estava com dificuldade de fazer a conta da cabeça, agora há pouco eu estava sentado ali atrás, aí eu fui na calculadora do celular, aí eu digitei os números lá, aí apareceu a letra M, de misericórdia. A calculadora não deu conta. Não deu conta. Aí eu tive que procurar um site para me dar o resultado. Mas é uma dívida incalculável para a nossa cabeça, né? E uma dívida impagável. Assim é a dívida do pecado perante Deus. Mas as nossas ofensas, assim, de um contra o outro, é mais barato, né, gente? É mais barato. Foi o que Jesus ensinou. Muito bem. Então, remissão é pagamento de dívida. A sua dívida está paga. Vamos adiante. São aspectos da salvação. Vamos ao próximo. Redenção. Apolitrósios. Nome bonito, né, gente? Quem quer colocar nome bíblico no filho, né? Olha que coisa linda. Apolitrósios, meu filho. Apolitrósios é redenção. Aí, a gente corre o risco de achar que redenção e remissão é a mesma coisa. Que remir e redimir seja a mesma coisa. Não é. Enquanto a remissão é pagamento de dívida, a redenção é a compra de um escravo no mercado. Então, era nesse contexto que eles usavam essa palavra apolitrósios lá na cultura grega. A pessoa comprou um escravo no mercado, isso é redenção. Também significa resgate, não é pagar para recuperar. Então, cada uma dessas palavras vai nos mostrando o que a salvação faz conosco perante Deus. Então, só recapitulando, se nós fomos justificados, nós somos justos. Se nós fomos remidos, significa que nós somos
perdoados diante de Deus. Se nós fomos redimidos, significa que nós fomos comprados e nós somos servos de Deus. Então, essas palavras, esses aspectos da salvação, eles vão acrescentando sentido à nossa relação com Deus. E não é assim, sua dívida está perdoada, pode ir embora. Não é assim. A sua dívida está perdoada, mas eu te comprei, agora você é meu. Está entendendo? A redenção é isso. Você foi comprado. Tá? Você foi comprado. Você é servo de Deus. Então não é apenas assim, eu fui perdoado, tchau Deus. Tchau coisa nenhuma, você pertence a Deus. Você não é mais servo de Satanás. Você não é mais servo do pecado. Você é um servo de Deus. E se você é servo, você precisa trabalhar. E por isso eu não esperava, né? Se você é servo, você precisa trabalhar para Deus. Fazer alguma coisa na obra de Deus. Não é que Deus necessite, né? Mas é uma oportunidade que Ele nos dá. Olha que bênção, que maravilha. Vamos avançar. Cadê a próxima? Quem que está pilotando aí? É a reconciliação. Volta. Aí, obrigado. A reconciliação, vamos ler aí Romanos 5:10. É outro aspecto da salvação. Romanos 5:10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Então é um outro aspecto da salvação. A reconciliação significa o quê? Encerrar a inimizade, fazer as pazes. E isso nos mostra um pouco mais do que nós somos diante de Deus. Se nós fomos reconciliados, nós somos amigos de Deus. Então não é só servo, não é só servo, não é só servo. Então o que Deus espera não é só que você trabalhe para Ele, mas que você seja amigo, que você tenha intimidade com Deus. Então vamos ilustrar com a história de Marta e Maria, né? Jesus chegou ali na casa e Maria logo se sentou ali aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Enquanto isso, Marta estava que era um tumulto só. Jesus chegou, tem que lavar as vasilhas, não, tem que varrer a casa. E o que eu vou fazer para Jesus comer no café? E já tem o almoço daqui a pouco. E aí Jesus falou assim, Marta, né, falou para Jesus, mestre, Maria podia vir me ajudar, não é? Que eu tenho muito trabalho para fazer. E Jesus falou assim, Marta, você está atarefada com tantas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Então, o que eu quero dizer com isso? Marta é aquela que serve. Marta não estava pecando, não. Marta não estava assaltando, né? Marta não estava fofocando. Ela não estava fazendo nada de errado. Ela estava servindo. Mas Jesus não quer apenas o serviço. Ele quer a sua atenção, Ele quer você. Ele quer você. Ele quer você sentado aos pés dEle. Então nós ficamos muito satisfeitos com o serviço. O serviço é importante, tá?
não vamos também deixar o serviço para lá, porque nós somos servos. Mas nós temos é que enxergar o outro lado, que nós somos amigos. Nós temos que nos dedicar ao Senhor. E aí é o quê? É a busca da intimidade com Deus. É tudo que você puder fazer para conhecer o Senhor, não é? A sua dedicação pessoal ao Senhor. Bom, estamos terminando, tá? Muito bem. Vamos lá. Pode passar. Adoção. Vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Então aí nós temos a adoção. Agora você imagina. Deus pega aquele cara que estava devendo muito para ele. Aí Deus perdoa esse cara. E esse cara é você. Deus perdoa. E Deus chama esse cara, né, para ser servo. Ó, agora eu te perdoei, você vai trabalhar comigo. E daqui a pouco, não estou satisfeito, eu quero que você seja meu amigo. Precisamos ser íntimos. Aí daí a pouco, você quer saber de uma coisa? Eu vou te adotar como meu filho. Isso é demais para nós. Por isso Paulo falou, o amor de Cristo nos constrange. Isso é a salvação. São aspectos diferentes da salvação. Então, quem é que vai adotar aquele que era inimigo? Mas é o que Deus faz conosco. Então, veja essa palavra, adoção, em grego, huiotesias. Agora, o interessante dessa palavra é que a palavra theos entra na composição dessa palavra. Ela não é apenas uma adoção, como a nossa linguagem comum. Ela significa ser adotado como filho de Deus. Né? Huios é filho, theos é Deus, e o esias é ser recebido. Então, a palavra já tem Deus dentro dela. Veja como que às vezes a palavra grega, ela às vezes nos ajuda. Né? Ela nos dá uma nuance que a palavra em português não tem. Muito bem. Então, nós somos filhos de Deus. Este é o efeito deste aspecto da salvação. Agora vamos ao próximo. Pode passar. Ô, Otávio, passa aí para mim, por favor. Ah, isso aí, santificação. Obrigado. Agiasmos. O que é santificação? É um processo rumo à santidade. Veja bem, tudo que eu falei até agora, a partir da justificação, né? Justificação, remissão, redenção, reconciliação e adoção. Isso acontece de uma vez só, quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador. É de uma vez só, não é aos poucos, não, é de uma vez só. Amém? É de uma vez. Agora, a santificação, ela é um processo contínuo. Depois que você recebeu Jesus como seu Salvador, você começa
ali o seu processo de santificação, que é um processo de aperfeiçoamento. Então, vamos ilustrar com a história de Israel. Os israelitas, eles saíram do Egito, passaram um tempo no deserto e depois entraram em Canaã. Então, eles foram salvos do Egito, Deus os tirou do Egito, agora no deserto, Deus precisava tirar o Egito de dentro deles. Isso é santificação. Então, Deus tirou você do mundo. Agora, a santificação é tirar o mundo de dentro do seu coração. É um processo que envolve transformação. Então, ali em Romanos, capítulo 6, versículo 19, tem a palavra santificação. Vamos lá. Romanos 6, 19, que diz assim: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Agora é um processo. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 12. Esse ponto, meus irmãos, Romanos 12, esse ponto é um ponto fundamental da doutrina da salvação. Por quê? É onde você está. É o ponto que você está. E o que você precisa compreender para desenvolver bem essa parte. Então, por isso que eu coloquei o bonequinho ali naquele quadro, justamente na santificação, que é onde nós estamos. Romanos 12, 2. É uma outra forma de falar da santificação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A santificação é um processo de transformação. E como que esse processo vai acontecer, né? Efésios 5, 26. Vai para frente aí um pouco. Efésios 5, 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. A santificação, ela é um processo de transformação e uma parte disso é a renovação da mente. Mas como é que você vai renovar a sua mente? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Então, precisamos da palavra para quê? Para tirar o Egito de dentro de nós. Tirar a mentalidade mundana de dentro de nós. E nos ensinar a forma de Deus encarar as coisas. Então, este é o processo, pela palavra. E é uma purificação profunda. A santificação, ela começa no dia da sua conversão e ela só vai terminar no dia que você morrer. Ou que você for arrebatado. Vai ser o final da sua santificação. É um processo constante. Por quê? Porque a contaminação do pecado em nós, ela foi profunda. Eu falei do veneno, não é? Um veneno, ele quando é ingerido, ele cai no estômago, vai para o intestino dali, ele alcança a corrente sanguínea e ele se espalha pelo corpo e ele vai afetando as células do corpo. O pecado é assim. E Paulo fala sobre veneno em Romanos 3. Tá?
Ele fala veneno de áspide, de víbora, o veneno da serpente. É a contaminação do pecado. Romanos 3. E esse veneno, ele contamina até onde você não imagina. O pecado nos contaminou, ele nos contaminou tanto que nós fazemos coisas boas por motivos errados. A gente fala assim, não, mas eu agora, né, eu não roubo, não mato, não prostituo, não adultero, não falo mentira, eu não danço funk, né? Mas, a pessoa fala assim, eu vou dar uma oferta ali para Deus me dar 100 vezes mais. Gente, isso é cobiça. Isso é cobiça. Nós temos que fazer uma caridade aqui para ver se Deus me abençoa. Mas você quer ajudar o próximo ou você quer o benefício para você? Então fazemos as coisas certas pelos motivos errados. Isso aí é a contaminação profunda do pecado. Então, a palavra de Deus, ela precisa entrar em nós. Ela precisa nos purificar. Ela precisa mudar os nossos conceitos, a nossa forma de ver a vida, de ver o mundo. E é um processo longo. É o processo que vai durar o que durar a sua vida, não é? Espero que seja longo. Mas essa é a duração do processo. Então, a palavra de Deus, ela faz essa desintoxicação espiritual. A palavra que te ensina a perdoar. A palavra que te ensina a deixar o passado, a não ficar remoendo as experiências ruins do passado. A palavra que te ensina a ter alvos, a ter um sentido na vida, te ensina a servir o Senhor. A palavra que transforma. Agora, se você não tivesse relacionamento com a palavra, então essas coisas não vão acontecer. Eu gosto de comparar, tentando assim passar a ideia da santificação, uma outra ilustração. Quando alguém está afogando, você tem que tirar a pessoa da água, não é isso? Aí depois você tem que tirar a água de dentro da pessoa. Não é? Então a santificação é essa parte de tirar a água de dentro da pessoa. Tirar o mal que está dentro de nós. Uma outra ilustração. Porque a gente pensa assim, eu aceitei Jesus, agora já está tudo certo. Agora não tem mais nada para fazer. Aceitei Jesus, acabou. Não, agora você entra no processo. O processo do aperfeiçoamento. Lá em Efésios 4, de 11 a 16, fala sobre o aperfeiçoamento dos santos. Tá? Não vamos ler e entrar em detalhes, porque o nosso tempo está acabando. Mas lá fala assim, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Não é? Os ministérios, eles são levantados para nos ajudar nesse processo de aperfeiçoamento. Tá? Agora, a ilustração que eu queria colocar é a seguinte, é a daquela pessoa que se naturaliza como cidadão de um país diferente daquele onde ela nasceu. Então, vamos supor que você vai se naturalizar como americano. Aí, você preenche os requisitos, não é? Você não tem impedimento nenhum, você tem a documentação necessária, você entra com a papelada, tudo é aprovado e você recebe o título de cidadão americano. Glória a Deus, está tudo resolvido. Não, agora você vai começar a aprender a ser americano. Agora você vai aprender a cultura americana. Agora você vai mudar, você vai sair daqui e vai morar lá. Agora você vai aprender a falar inglês. Agora você vai conhecer os Estados Unidos. Você vai aprender a cultura americana. Então, assim é quando a pessoa é salva. Você foi salvo, glória a Deus. Agora você vai começar a aprender a ser uma pessoa cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Isso é a santificação. Bom, vamos ao
ao último ponto. Pode passar aí, por favor. Glorificação. Veja bem, não existe a palavra glorificação na Bíblia. Mas, por isso nós colocamos ali glória, que é doxa. Não existe a palavra glorificação, que é o substantivo, mas existe o verbo, né? Então nós encontramos esse verbo aí em Romanos. É bom a gente conferir. Romanos. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Então, vamos ver antes o versículo 17 e 18. Então, lembrando daquele nosso quadro, a salvação é um processo de retorno à glória de Deus. Então, a glorificação é exatamente alcançar novamente a glória de Deus. É voltar daquele estado perdido por Adão e Eva. Então vamos ver aí Romanos 8, 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha aí, não tem a palavra glorificação, mas tem que sejamos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então, esse aí é o resultado final. Resultado final, entrar na glória de Deus. Mas devemos tecer uma observação. A sua glória não é aqui, irmão. Sua glória não é aqui. Você está querendo ser glorificado aqui? Não é aqui. A glória é quando entrarmos na glória celestial. Entrarmos ali na habitação do nosso Pai celestial. Então, este será o ponto final de todo este processo. É interessante que Paulo, ele fala assim, se somos filhos, somos herdeiros, né? Se padecemos com Cristo, seremos glorificados. Paulo está te dando uma ideia de movimento, né? Isso existe em outros versículos. Então, eu poderia dizer, põe aí a próxima, por favor, a próxima transparência. É transparência, né? Quem está pilotando a máquina aí? Aí, obrigado. Aqui está invertido, né? Mas se, na linguagem de Paulo, né? Se somos justos, somos também perdoados. Se somos perdoados, somos servos. Se somos servos, logo somos amigos. Se somos amigos, também somos filhos. Somos filhos, somos santos. Se somos santos, seremos glorificados. Amém? Então, esta é a doutrina da salvação. Estes são os aspectos da salvação, que eles definem a nossa situação diante de Deus e definem também a nossa identidade. Amém? Então, esta aula, ela faz parte de um fundamento que nós precisamos ter. Fundamento da doutrina. Né? O que é isso em que nós cremos? Se nós cremos, nós precisamos também compreender essa obra de Jesus na nossa vida. Amém? Então, por hoje é só, e depois a gente volta um outro dia no panorama do Novo Testamento. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.